Olá, como você está? Você sabia que no Brasil os investimentos estão sujeitos a uma variedade de tributações que podem variar conforme o tipo de ativo e o prazo do investimento? Pois é, o entendimento correto dessas tributações é essencial para você, uma vez que elas impactam diretamente no seu retorno líquido nas aplicações. E esse é um questionamento de muitos brasileiros, que às vezes têm medo de investir porque não conhece quais tributos que vão incidir em cada uma delas. Então vamos lá que eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso agora. Primeiramente, nós vamos falar do imposto de renda. O imposto de renda é um tributo mais comum nos investimentos brasileiros. Ele incide sobre os rendimentos, sobre os ganhos, tá? De várias modalidades de investimento. As alíquotas variam conforme o tipo de ativo e também o prazo que você está investindo, seguindo uma tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo o investimento permanecer aplicado, menor será a alíquota de imposto de renda. Então eu vou separar aqui quais são os investimentos, quais são as alíquotas para cada tipo de investimento. Investimento de renda fixa. Então, o Tesouro Direto, CDB, debêntures comuns, elas possuem a alíquota. Os LCA, LCI, CRI, CRA, eles não possuem imposto de renda, eles são isentos, tá? E aqui a gente trabalha com a tabela regressiva, que depende ali do prazo de resgate. Então, fica dessa forma. Até 180 dias, a alíquota é de 22,5%. De 181 a 360 dias, de apenas 20%. De 361 a 720 dias, 17,5%. Acima de 720 dias, 15%. Então, a cada 6 meses, reduz 2,5%, finalizando aí com um mínimo de 15%, tá bom? Essa alíquota é aplicada sobre o rendimento dos investimentos e não sobre o valor total. Então, aquilo que você colocou não vai incidir, apenas no que rendeu. Algumas modalidades como as LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures incentivadas, como eu já mencionei, elas são isentas de imposto de renda para pessoas físicas, o que torna elas ainda mais atrativas para quem busca ali, né, isenção tributária, tá bom? Então vamos falar dos fundos de investimento. Os fundos de investimento de renda fixa e fundos multimercados, esses fundos também estão sujeitos à tabela regressiva de imposto de renda, com alíquotas semelhantes às aplicáveis aos investimentos de renda fixa que eu falei agorinha mesmo, tá? No entanto, eles possuem um mecanismo de cobrança semestral de imposto de renda, conhecido como Come-Cotas, que é recolhido em maio e novembro e antecipa parte dos impostos sobre os rendimentos. Então, quando você for resgatar o seu fundo de investimento, né, que seja ele renda fixa ou multimercado, você vai pagar o imposto de renda, mas ele vai ser já descontado as antecipações que você fez anteriormente, tá bom? Temos também os fundos de ações. A tributação é diferente, com uma alíquota fixa de 15% sobre os ganhos, aplicada no momento do resgate. Esse tipo de fundo não está sujeito ao Come-Cotas, tá bom? Então pode ficar tranquilo ali que ele só vai cobrar no resgate mesmo. Vindo agora para as ações e mercado de capitais. As ações, os ganhos obtidos com a venda das ações estão sujeitos ao imposto de renda a uma alíquota de 15% sobre o ganho de capital, no caso se for como a gente chama de swing trade, ou seja, você vai comprar em um dia e vai vender em outro dia. Entretanto, existe uma isenção para vendas até R$20 mil. Então, se você vende até R$20 mil, mesmo que você tenha tido ganho, você tem isenção, você não precisa pagar. Isso por pessoa física, tá bom? Desde que se trate, como eu falei, essas operações normais mesmo, tá? Existe também o day trade, não sei se você já ouviu falar desse termo, né? Mas o day trade é quando a pessoa, ela compra uma ação e no mesmo dia ela vende. Então, para essas operações de compra e venda no mesmo dia, a alíquota de imposto de renda ela é de 20% sobre o lucro líquido. Então, independente se você ganhou, sei lá, R$5, vendeu R$5, vendeu bem pouquinho, R$5, né? Mas você paga 20% em cima do que você ganhou, tá bom? Eu comprei uma ação que estava custando R$10, um exemplo, tá? E aí eu vendi ela a R$15, então em cima desses 5 você vai pagar 20%, beleza?
Temos também os dividendos das ações. Atualmente, os dividendos distribuídos pelas empresas a seus acionistas, eles estão isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Porém, existe a possibilidade de mudança nessa regra, já que existem reformas tributárias que vêm sendo discutidas aqui no Brasil. Beleza? Tem os juros sobre o capital próprio, que, diferentemente dos dividendos, esses juros de capital próprio são tributados na fonte a uma alíquota de 15%. Os fundos imobiliários, os fundos de investimento imobiliário, ele faz parte do conjunto de renda variável e possui uma regra específica de tributação. Os rendimentos distribuídos, os aluguéis ou os dividendos, né, que a gente chama, pelos fundos de investimento imobiliário, eles são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tá? Desde que o fundo atenda a certos requisitos, como ter no mínimo 50 cotistas e ser negociado em bolsa. Então, se ele tem isso daí, né, você não tem isenção caso na hora que você vai receber os dividendos mensais ali. No entanto, tem que prestar atenção, os ganhos de capital obtidos com a venda de cotas são tributados a uma alíquota de 20%, sem isenção para pequenas vendas. Então, se você vendeu, né, a sua cota e a sua cota antes, na hora que você comprou, é a mesma situação, R$10, aí você vende a 15, essa diferença aí você vai pagar 20% sem isenção para pequenas vendas, tá bom? Existe também outro tipo de imposto, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, conhecido como IOF. O IOF, ele incide em operações de renda fixa com prazo inferior a 30 dias. Ele é aplicado sobre o rendimento e segue uma tabela regressiva, começando em 96% e diminuindo diariamente até chegar a zero no 30º dia. O objetivo é desincentivar a especulação de curtíssimo prazo. Nesse caso aqui é muito interessante porque é uma coisa que se você deixa o seu dinheiro aplicado e você vai precisar dele em menos de 30 dias, não vale a pena você aplicar, dependendo do ativo, é claro, tá bom? A tributação das criptomoedas. Bom, nas criptomoedas ainda não existe nenhuma legislação específica consolidada sobre a tributação delas, tá bom? Aqui no Brasil. Mas elas são tratadas pela Receita Federal como ativos financeiros. Então, os ganhos com a venda de criptomoedas superiores a R$35 mil por mês estão sujeitos a imposto de renda sobre ganho de capital, tá? Então, acima de 35 mil você tem que pagar ali o imposto. As alíquotas variam conforme o valor de ganho, podendo ser de 15% a 22,5%. Além disso, o investidor deve informar a posse de criptomoedas na declaração anual de imposto de renda. Então, fica atento porque as criptomoedas elas precisam estar na sua declaração de imposto de renda, tá bom? Bom, a compreensão das diferentes tributações aplicáveis aos investimentos ela é fundamental para o planejamento financeiro. Dependendo do objetivo e do prazo do investimento, a escolha de produtos financeiros que ofereçam vantagens fiscais, como a isenção, né, de imposto de renda, o IOF, ela pode ser decisiva para maximizar os ganhos líquidos, né, como eu já falei, como eu já mencionei. Um detalhe importante é que nem sempre um ativo isento ele será melhor do que aquele que você paga imposto, porque geralmente esses títulos que são isentos, a alíquota de pagamento, a taxa deles é um pouco menor. Então, no longo prazo, as que possuem imposto de renda acabam sendo melhores, tá bom? Então, tem que pegar a mesma calculadora e fazer conta. E é importante também considerar o impacto do Come Cotas em fundos de investimento, bem como o prazo de resgate de investimento de renda fixa, para poder reduzir ali a alíquota de imposto de renda, tá bom? Ah, e uma última coisa, investimentos de renda fixa e fundos de investimento de renda fixa, né, aquele que é regressivo, o imposto de renda, ele já é retido na fonte, então não precisa se preocupar em recolher. O que você deve calcular e recolher, dos que eu falei no vídeo, são os investimentos em renda variável, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, né, e os fundos de investimento em ações não, fundo de investimento e as ações sozinhas, aí você precisa calcular, tá bom? Sabendo dessas informações, você vai conseguir se planejar melhor e maximizar assim os seus ganhos. Então é isso, gente. Agradeço muito por ficarem até aqui, né? E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.